Olá, comunidade querida! Aqui Mauro Lopes, me atrapalhei um pouco aqui, mas estamos aqui. Esta é uma edição especial do Fórum Café. Como eu disse, sou Mauro Lopes, ela está indo ao ar nesta sexta-feira. Não tem programa, não tem Fórum Café ao vivo. Sexta-feira é a Sexta-feira Santa para católicos, luteranos, anglicanos, algumas outras denominações cristãs. Mas não é por isso que não tem programa. Não tem programa porque é feriado nacional, né? O país para nesta sexta-feira. Lembrei na quinta-feira, ontem, no Fórum Café, que quando eu era jovem era feriado quinta e sexta, né? O país foi ficando, por um lado, mais laico, por outro lado, mais fundamentalista, mas a quinta-feira caiu. Era um feriadão, né? 4 dias. Agora, feriado de 3 dias. Então, não tem Fórum Café ao vivo. Então, eu gravei este programa agora, quinta-feira, para ir ao ar nesta sexta, dia 28 de março de 2024, um programa especial. Não tem giro de notícias, não tem vários temas, tem apenas um tema, e é um tema crucial, que é o censo, a questão do censo, fundamental. Quem não se conhece não sabe do seu passado, não sabe do seu presente, não tem a menor ideia de qual será seu futuro, né? Por isso, os recenseamentos, os censos são fundamentais na história de todos os países, né? De todos os países ao longo dos séculos. Então, o censo brasileiro está sendo, na medida que ele vai sendo destrinchado pelo IBGE, os detalhes do censo estão vindo à luz aos poucos. Nesta quarta-feira, vieram à luz os dados relativos aos registros civis. Quem casou, quem separou, quem nasceu, quem morreu, e nós vamos falar sobre isso com eu digo que é o maior demógrafo vivo do Brasil. Ele fala que ele não é bem assim, porque ele é modesto. Mas é isso, José Eustáquio Diniz Alves, uma referência na demografia nacional, vai falar para nós sobre esse assunto crucial, o censo e os registros civis. Olá, José Eustáquio, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Tudo bem, comunidade aí? Obrigado pelo convite. E só para afirmar que você é um exagerado, né? Igual Cazuza, Eu sou. exagerado. Eu não sou de jeito nenhum o maior demógrafo brasileiro. Eu sou um demógrafo que tento traduzir aí os números e tal. E como eu estou aposentado e trabalhando muito em casa, então eu estou com mais disponibilidade, né? Sim. O José Eustáquio fica falando para a Globo, fica falando para a Folha, fica falando para o Estadão, mas eu sei que a preferência dele é para falar com a gente aqui no Não tem Fórum dúvida, não Café com tem a nossa dúvida. comunidade. É uma grande alegria estar aqui com a gente. Você sabe que na quarta-feira eu falei no Jornal Nacional. É claro que lá é um segundo, né? 2 segundos, 3 segundos. Uhum. Apareceu duas blogs de 2, 3 segundos, mas aqui a gente tem 1 hora para discutir, tem um conteúdo que a gente pode desenvolver, que é uma oportunidade ímpar. A gente, atualmente, no Fórum Café transmitido ao vivo, a gente faz entrevistas de meia hora. Hoje, como está sendo gravado, nós vamos ter essa possibilidade de aprofundar um pouco mais, fazer uma conversa de 1 hora de duração. Antes de entrar na apresentação, fala. Mauro, só uma coisinha, porque nós estamos falando na Sexta-feira Santa, é só para lembrar o seguinte, que o Natal é a festa da natalidade, né? E a Sexta-feira Santa é da mortalidade, né? Então, e a demografia, ela trabalha com esses dois elementos, né? Fundamentais. E também tem a migração. Mas então, assim, o Natal é natalidade, Semana Santa é mortalidade. E isso vai desenrolando aí ao longo da história. E a gente está nessa data especial discutindo esses dois componentes da demografia brasileira e mundial. E eu falei o quanto os censos são cruciais na história da humanidade. Se a gente for lá ver o texto bíblico, já que esse país virou fundamentalista e a Bíblia passou a ser uma grande referência na vida política e civil do país, vale registrar. O nascimento de Jesus, ele vai acontecer no momento que está acontecendo um censo na Galileia, né? E que as pessoas precisavam ir para a cidade em que nasceram para serem recenseados, o recenseamento romano, né? Não o recenseamento da Palestina ou da Judéia, no caso ali.
Então, interessante quanto o recenseamento, de fato, está presente ao longo de toda a história da humanidade. Né? É fundamental, né? Porque mesmo naquela época, é claro que não tem o nível de detalhamento de hoje, mas os romanos, por exemplo, precisavam de conhecer, né? Qual que é a população, qual que é a disponibilidade de até pessoas para a guerra, né? Como que vai cobrar imposto, como que vai fazer determinadas políticas públicas da época, né? Se vai construir uma estrada, se não vai. Então, conhecer esses números é fundamental. Isso faz parte da modernidade. Uhum. Né? Na modernidade, assim, desde que o ser humano começou a fazer agricultura, né? Construir cidades e iniciar esse processo, né? de criação de obras humanas, conhecer esses dados fundamentais. E isso foi se ampliando ao longo do tempo. Sim. É isso mesmo. É claro que a Bíblia não é um texto histórico. Ela é um texto em que você pode encontrar pistas históricas, mas é um texto de caráter simbólico, religioso. Então, não dá para tomar pé da letra como história. Mas está lá, né, no Evangelho de Lucas. Maria estava às vésperas de dar à luz, e aí ela e o seu marido, José, viajam, então, de Nazaré, onde eles moravam, para a terra ancestral, a terra onde havia nascido, de onde era a família de José, em Belém. E aí, lá em Belém, nasce Jesus, porque estava tendo o recenseamento de Quirino, imperador romano Quirino, está lá no Evangelho de Lucas. De fato, houve um recenseamento do imperador Quirino neste momento ali, mais ou menos 3, 4, 5 antes de Cristo, não se sabe exatamente a data, mas houve o recenseamento de fato, né? Ele é um fato histórico. José Eustáquio, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar na apresentação propriamente dita. Eu não acompanhei os outros censos jornalisticamente, eu nunca olhei com tanto detalhamento como tenho olhado esse ano, até porque eu não te conhecia. Então, agora estou tendo essa oportunidade de acompanhar com bastante nível de detalhe o censo de 2022. Sempre foi assim, porque me impressiona. Você tem lá a divulgação geral do censo, e aí, a partir dela, você tem divulgações periódicas de várias características, de vários detalhes, de vários aspectos do recenseamento. Sempre foi assim? Não digo sempre, assim, no passado muito distante, mas pelo menos desde 91, 80, 91, teve um colega seu, jornalista, que foi muito importante nisso, o Gazaneu. Você conheceu o Gazaneu? Não. Que era do Partido Comunista, tal, e ele foi ser assessor de imprensa do IBGE, e ele organizou esse esquema, que é o seguinte: o IBGE faz esse esquema de embargo, né? Então, quando tem o censo vai sendo divulgado em pílulas, né? Na medida que vai saindo os dados, né? Porque tem dados que são complicados. Por exemplo, religião. É muito complicado você somar todas as religiões, classificar, tal. Então, ela demora um pouco mais. Então, vai saindo em pílulas. Aí, o que o IBGE faz? Ele divulga para a imprensa embargado, né? A imprensa se organiza para fazer a matéria, e aí, no dia combinado, todo mundo divulga. Então, ele organizou esse esquema de divulgação, né? E pega principalmente a grande mídia, já vem fazendo isso, principalmente desde a década de 90. Né? Perfeito. Agora, é claro que com as tecnologias, hoje em dia com a internet, com isso tudo, isso multiplica muito. Né? Então, quando sai o dado do IBGE, eu fico vendo aqui no LinkedIn, Facebook, Instagram, todo mundo vai reproduzindo, chamando a atenção para uma questão e tal. Então, eu acho que você tem razão no sentido que hoje a repercussão é maior, né, do que antigamente. Mas esse esquema ele foi montado pelo Gazaneu, que é um cara militante do Partido Comunista Brasileiro. Legal. Tá bom. Então, vamos olhar para o que foi divulgado nesta quarta-feira e nós vamos detalhar para você agora, você aqui da comunidade
da Pós-TV Fórum, são os dados referentes a registros civis? É isso, José Eustáquio? Na verdade, esses dados não são propriamente do censo, eles são, porque é o seguinte, o IBGE, por lei, vou mostrar ali, ele tem que organizar os dados dos cartórios, né? Porque todo mundo que nasce, todo mundo que morre, tem que ter um registro, tá? E esses registros são feitos nos cartórios, e o IBGE, por lei, ele é obrigado, por lei, ele é encarregado de sistematizar esses dados de todos os cartórios do Brasil, tá? E esses dados que foram divulgados agora é em relação a 2022, porque isso também dá trabalho. Você entrar em contato com os cartórios, acertar possíveis erros e tal. Então, a gente já tem dados preliminares de 2023, mas esses dados consolidados que foram divulgados foram de 2022. Então, ou seja, não é o censo, no sentido estrito da palavra. Não, não foi nenhum pesquisador do IBGE entrevistar ninguém que morreu, não. nem entrevistar o bebê na maternidade. É o dado indireto do cartório. O censo, que a gente fala, é uma pesquisa domiciliar, né? O censo é o seguinte, o correto do censo seria chamar censo de domicílio e população. Por quê? Você só entrevista a população a partir dos domicílios, tá? Se a pessoa não tem domicílio, ela não entra no censo. Por exemplo, morador de rua não entra no censo, tá? Porque é outra metodologia. Aí você tem que fazer outra pesquisa para medir morador de rua. O censo é todas as pessoas a partir dos domicílios. Agora, esses dados do Registro Civil são dados de nascimento e mortes dos cartórios. Tá? Perfeito. Então, isso que o IBGE... também, nós vamos ver, né? Hã? E casamentos também, né? Nós vamos ver. E casamentos, desculpa. E casamentos também. Tá bom, vamos embora. Mostra para nós. Então, esse é a capa aí da publicação do IBGE, tá? E eu queria começar, no primeiro slide, fazer uma coisa assim, para a pessoa entender, de vez de pegar só um ano, para a pessoa entender o que acontece com a população brasileira e até com a população mundial. E esse gráfico aqui é o gráfico da chamada transição demográfica, tá? A transição demográfica, Mauro, eu posso estar puxando sardinha para o meu lado, mas eu costumo falar que é o seguinte, é o maior fenômeno de mudança de comportamento de massa da história da humanidade. Tá? O que esse gráfico aqui está mostrando? Esse gráfico aqui é a população brasileira de 1800 até 2100. Tá? São as projeções, são baseadas nas projeções da ONU. E a ONU vai refazer as projeções agora em julho de 2024. Ela refaz a projeção a cada 2 anos. Tá? A próxima edição vai ser em julho de 2024. Agora, eu queria só chamar a atenção a importância disso. Veja só, essa linha azul é a taxa de natalidade. A linha vermelha é a taxa de mortalidade. Então, vamos pegar aqui o seguinte, ó. Nos primeiros 75 anos do século XIX, as duas taxas eram muito altas. Tá? E isso, a gente pode dizer o seguinte, no mundo inteiro, as taxas de mortalidade eram muito altas. Desde o surgimento do Homo sapiens, foi cerca de 200, 300 mil anos atrás, né? Sempre as taxas foram altas. É claro que varia um pouquinho de um período para o outro, de um local para o outro, mas elas sempre foram muito altas. Então, o que acontece? A sociedade... A gente fala hoje de idade média, né, de vida de 80 anos, mas houve tempo, e não faz tanto tempo assim, que a idade média era 30 anos, 35 anos. Não, 25. 25 até o final do século XVIII, a esperança média do mundo estava em torno de 25 anos. É claro que tinha alguns lugares que tinha 30, 35, né? Mas outros lugares tinham 20. Então, a média mundial da expectativa de vida era 25 anos. Por que isso? Porque morria muita criança. A mortalidade infantil era muito alta. Chegou assim, 400 por mil, ou seja, em cada 1.000 nascimentos, 400 morriam, né? Ou 40%, se você quiser colocar em percentagem. Né? Isso é muito alto.
E, além disso, a mortalidade materna era muito alta, né? As mulheres morriam, muita mulher, no parto, né? Então, assim, a alta mortalidade, ela prevaleceu na maior parte da história da humanidade. E aí, o que aconteceu? A sociedade teve que se organizar, porque como você não conseguia diminuir a mortalidade, a solução era aumentar a natalidade. Tá? Então, todas essas coisas da sociedade, de ter casamento, de ter batismo, de ter cuidado com criança, isso vem de muito tempo atrás. Para quê? Para incentivar as pessoas a casarem cedo e ter muito filho, para contrapor essa alta mortalidade. Então, o que prevaleceu durante 200 mil anos foi alta mortalidade, principalmente mortalidade infantil, mortalidade materna, e aí alta natalidade. Quem não conseguiu ter alta natalidade, desapareceu, porque se a linha vermelha ficar acima da linha azul, a população diminui, né? E desaparece. Como desapareceram várias populações. Os maias na América Central desapareceram, né? E teve várias outras civilizações que desapareceram. Por quê? Porque a mortalidade ficou maior do que a natalidade. Mas no mundo, na média mundial, tirando um período ou outro de peste negra, de peste dessas epidemias, né? A natalidade ficava maior do que a mortalidade. Aí o que começou a mudar? Começou a mudar com a Revolução Industrial e Energética. Quer dizer, o uso de carvão, o uso de hidrocarbonetos, né, de petróleo, gás, carvão vegetal, mineral, o uso de combustíveis fósseis, ele alavancou a produção humana. Tá? Antigamente, você para plantar, você tinha de ir na enxada. Você, para transportar o produto agrícola, você tinha de pôr numa charrete, né? Com um cavalo, com um boi, com força ou humana ou força animal. Aí, o que aconteceu com o combustível fóssil? Você colocou uma energia extrassomática, que não depende do ser humano, não depende dos animais. Uhum. E essa energia extrassomática, junto com mudanças tecnológicas, tudo, possibilitou um grande avanço da produção de alimentos e de produção de mercadorias, né? Então, a Revolução Industrial e Energética, ela fez a civilização humana crescer em termos de produção muito grande, e isso, um primeiro impacto foi a redução da mortalidade. Tá? Porque, por exemplo, saneamento básico, né? O que matava muita criança era falta de saneamento básico, falta de água tratada, falta de esgoto tratado, canalização de esgoto, coleta de lixo e tal. Quando começou a sociedade se organizar para resolver o problema do saneamento básico, a mortalidade caiu violentamente. Vou pegar aqui o caso do Brasil. Já no final do século XIX, estava Dom Pedro II ainda, as taxas de mortalidade começaram a cair, né? Aí veio a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, com vários avanços que tiveram, ela continuou caindo, e depois da Segunda Guerra Mundial, ela cai muito. Só para lembrar o seguinte, que foi durante a Segunda Guerra Mundial que inventaram a penicilina, né? A penicilina é uma coisa fantástica para diminuir a mortalidade, porque morria muita gente de tuberculose. No caso brasileiro, por exemplo, Noel Rosa. Noel Rosa morreu com menos de 30 anos de tuberculose. Se tivesse penicilina na época dele, ele não tinha morrido, né? E a gente teria muito mais músicas aí do Noel Rosa, né? Então, tá vendo aí? Ele cai rapidamente. E a natalidade no Brasil, ela continuou alta. Então, essa linha amarela é a taxa de crescimento vegetativo, que é a diferença das duas curvas, da curva azul e da curva vermelha. Ou seja, a população brasileira acelerou o crescimento. Tá? Por quê? Porque a mortalidade caía, mas a natalidade não caía.
Então, isso aqui, por Estou isso que o vendo pessoal aqui, chama isso. especialmente ali a partir dos anos de 1930, né? Vai subindo, né? Exatamente. E principalmente depois da Segunda Guerra, na década de 50 e 60. Foi o auge do crescimento populacional brasileiro. E é isso que o pessoal chama de explosão demográfica. Na verdade, não é nenhuma explosão. Ela estava crescendo, realmente, é verdade que cresceu, mas cresceu por uma coisa muito boa, porque a mortalidade infantil e a mortalidade, de um modo geral, estava diminuindo. Então, esse crescimento foi fruto de uma conquista. Tá? Uhum. E aí, final da década de 60, início da década de 70, as taxas de natalidade começaram a cair. Né? E aí, quando a taxa de natalidade começou a cair, o crescimento também começou a cair, tá vendo? Eu já falei aqui uma vez com você, né, Mauro, que a minha mãe ficou grávida 15 vezes. Tá? A minha mãe só tinha curso primário, meu pai só tinha curso primário e morava no interior, né? E meio rural, assim. Então, eu perguntava para minha mãe, ela falava, não, Deus quis eu ter filho. Então, e eu não reclamo, não, porque eu sou a 15ª gravidez. Né? Eu sou temporão, né? Minha mãe já não achava que não ia nascer. Eu fui uma gravidez de risco. Tá? Uhum. O médico perguntou para o meu pai, olha, tem o risco de morrer os dois. E tem o risco, e pode ser que a gente tenha que salvar um só. Quem que eu salvo? Aí meu pai falou, tem que salvar a mãe, né? Porque a mãe tinha os outros filhos todos para criar, etc. E eu acho que... Então, eu fui uma gravidez de risco, mas no final, eu e minha mãe sobrevivemos, e eu estou aí. Eu acho que é por isso que eu virei demógrafo, né? Tem uma coisa aí uma família grande e tal, eu conhecendo essa situação. Então, essa é a situação brasileira. Estou dando exemplo da minha família para dizer o seguinte: essa é a posição da maioria da população brasileira. Né? Famílias grandes, né? A mulher casando cedo, ficando cuidando de casa o tempo todo. Isso começou a mudar. O Brasil foi urbanizando, foi industrializando, foi aumentando o nível educacional, foi aumentando a taxa de atividade das mulheres no mercado de trabalho, né? E aí a taxa de natalidade começou a cair, e agora olha o que vai acontecer, Mauro. Nós estamos aqui em 2020, né? Uhum. O que vai acontecer na década de 40? É que a taxa de natalidade vai ficar abaixo da taxa de mortalidade. Tá? E aí, isso significa o quê? Que isso a partir de 2040, né? A partir de 2040. E aí a linha amarela, tá vendo? Ela fica abaixo de zero, ou seja, vai ter decrescimento da população brasileira, tá? A partir de 2040. Tá? Então, assim, só para recordar, em 1800, a população brasileira era mais ou menos 3 milhões de habitantes. Tá? O que é 3 milhões de habitantes? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem 6 milhões, mais de 6 milhões. A cidade de São Paulo tem quase 12 milhões. Então, a população brasileira todinha, em 1800, era metade da população do Rio de Janeiro hoje e era 3 vezes menor do que a população de São Paulo hoje. Tá? E aí, o que aconteceu? No século XIX, ela cresceu 5 vezes. Tá? Foi para 17 milhões em 1900. No século XX, ela cresceu 10 vezes. Foi para 170 milhões em 2000. Né? Ela vai chegar num pico, isso aqui é o pico populacional, por volta, na década de 2040, por volta de 230, 225, 230 milhões. E depois cai para 180 e poucos milhões. Tá? Então, essa aqui vamos cair abaixo de 200 milhões, né? Abaixo de 200 milhões. Olha, que interessante. Hoje a população está em 212, né? Então, o censo contou 203, tá? Mas 203, tem gente que fala que o censo foi subenumerado. Então, provavelmente a população é um pouquinho maior. Eu diria aí, nós estamos em torno de 210 milhões, tá? E vai cair para 180. Tá. Só para você ter uma ideia, Mauro, comunidade aí saber, é o seguinte, a China
A China era o país mais populoso do mundo até ano passado, e ela foi ultrapassada pela Índia ano passado. A China tem atualmente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ou seja, ela é 7 vezes maior do que o Brasil. Sabe o que vai acontecer com a população da China em 2100? Vai cair para 700 milhões. Ela vai cair mais ou menos pela metade. Pela metade. Isso com o governo apoiando hoje em dia que as pessoas tenham mais filhos. Porque se não apoiar, vai cair mais ainda. Então, essa a grande novidade do século XXI vai ser esse decrescimento populacional, que muitos países já estão passando por eles e o mundo também vai passar. Aqui na América Latina, e envelhecimento, né? Portanto. Eu vou falar do envelhecimento, mas a América Latina, sabe quem que está decrescendo já e está crescendo rapidamente? Os países Porto Rico, Jamaica e Cuba, né? São países que a população já está diminuindo aqui na América Latina. O Brasil vai entrar nesse clube. Mas agora, a China é impressionante, hein? Cair pela metade da população, chocante. O governo chinês ficou décadas, era proibido ter mais de um filho lá, né? Proibido. Foi 35 anos, foi de 79 até 2015. Deu certo, né? Agora, veja só, ter diminuído a população, ela é fundamental para você combater a pobreza, acabar com a fome, é fundamental. A forma como a China fez a política de filho único, eu discordo totalmente, que foi uma forma autoritária. Tá? Ele podia ter feito isso de uma forma mais amena, vamos dizer assim, né? Com menos prejuízos individuais. Agora, o governo chinês tinha razão, que é o seguinte, continuar crescendo do jeito que estava crescendo na década de 50, 60, não tinha condições. Né? E agora o governo está correndo atrás, porque a fecundidade caiu tanto que tem que apoiar o incentivo. E aí, entrando já no envelhecimento, é o seguinte, essas 3 cores aqui da população, o de baixo é a população de 0 a 14, o vermelho é a população de 15 a 59, e o grená aqui é a população de 60 anos e mais. Então, o que está mostrando? É o seguinte, a população de 0 a 14, ela já está diminuindo desde a década de 90 no Brasil. Tá? Crianças e adolescentes está diminuindo e vai continuar diminuindo no longo do século. A população em idade ativa, ela continua crescendo, mas na década de 30 ela começa a diminuir também. Tá? E aí, percentualmente, o que vai mais crescer é a população idosa. E é isso que a gente fala do envelhecimento populacional. Chocante. Muito impressionante. Vamos em frente? Vamos em frente. E aqui também são dados da ONU, só para mostrar de maneira mais clara, é o seguinte, a linha azul são os nascimentos e a vermelha as mortes. Então, o que a gente observa aqui? Que o número de nascimentos entre 1950 e até 85, ele estava crescendo. A partir de 1985, a quantidade de nascimentos no Brasil já vem caindo, tá vendo? E vai continuar caindo. E o número de mortes está aumentando. Está aumentando por causa do envelhecimento populacional, porque está aumentando muita gente no topo da pirâmide. Né? E vai chegar num momento, lá na década de 40, que as mortes vão ultrapassar os nascimentos. E aí, essa linha verde aqui, ó, ela fica abaixo de 0, tá vendo? Porque vai ter um crescimento negativo ou um decrescimento da população. Incrível, então, né? Como você tinha lá no início do século XX, aquela versão malthusiana, né, do crescimento demográfico, de que o mundo ia explodir, porque a população crescia em velocidade geométrica, a produção de alimentos em velocidade aritmética, que o mundo ia entrar num grande colapso. E mesmo ao longo dos anos 60, 70, talvez até início dos 80, a visão era essa, né, de que a população ia crescer sempre. Programas de planejamento familiar, aqui no Brasil teve muito aquela coisa da laqueadura obrigatória, né, nas mulheres, e olha só, que incrível, né? Mudou tudo. Então, é isso que eu costumo falar o seguinte,
o Brasil, demograficamente no século XXI, ele vai ser totalmente diferente do Brasil dos 500 anos. Ou seja, nós vamos ter outros 500, né? Outros 500 completamente diferentes do que a gente conhece. E eu acho, eu agradeço essa oportunidade, Mauro, da gente discutir, porque a maioria das pessoas aí, às vezes, ainda continua com essa ideia antiga, que a população cresce muito, que o crescimento populacional é causa da pobreza e tal, e a gente já está numa outra realidade demográfica no Brasil, completamente diferente dessa que você falou da bomba populacional, né? Foi um livro muito famoso da década de 60, que assustou o mundo. Você tem uma bomba, não só ter a bomba de Hiroshima, mas ter a bomba populacional. E essa bomba já foi desarmada, né? Tanto no Brasil como no mundo. Sim. Impressionante. Impressionante. Muito impressionante. Vamos para o próximo? Vamos. Então, esse aí é um breve histórico aí do Registro Civil, né, que a partir de 73 ele virou lei, o IBGE começou a divulgar, tá? A partir de 85 tem separação judicial e divórcio, né? A partir de 2003 tem uma nova reformulação, né? E a partir de 2013 você começa a ver casamentos homoafetivos, né? Porque antigamente não estava na legislação, tá? Então, isso que o IBGE faz essas coisas tudo baseado em lei, né? Em resoluções que ele está encarregado de fazer, né? E aí pode passar. Pode. E aí é o seguinte: a primeira coisa desses dados que foram divulgados, por isso. Passou aí, Mauro? Posso ir? Pode ir. Então, esses dados aqui, ó, é só para mostrar para vocês o seguinte: ele está naquela tendência. Isso aqui é o número de nascimentos, né, no Brasil de 2010 a 2022, tá vendo? Ele estava mais ou menos estável aqui de 2010 até 2015 e começa a cair. E aí tem o fato novo, né, que acontece no Brasil, no mundo inteiro, né, que é a pandemia. O que a pandemia fez? A pandemia, ela não só aumentou a mortalidade, como a gente vai ver mais na frente, mas ela diminuiu a natalidade. Por quê? Pessoal, no meio daquela pandemia, você lembra, ó, 2020, 2021, a gente não tinha, 2020 não tinha vacina, tá? A gente não sabia como é que a coisa ia progredir. Então, as pessoas... Era um terror. As grávidas, era um clima de terror para as grávidas. De terror, porque eu lembro de caso de, por exemplo, uma mulher grávida que foi para o hospital ter o filho, aí pegou Covid, a mulher morreu, o filho morreu e o marido morreu, porque o marido foi ficar no hospital também com ela, morreu os três. Teve muito caso desse tipo. Então, o que acontece? As pessoas, pelo princípio da precaução, né, a pessoa fala quem pode adiar, né? É claro que se tem uma mulher de 35, 40 anos, às vezes ela não pode adiar. Mas quem podia adiar, principalmente a geração mais nova, né, de 20 anos, 25 anos, adiou. Tá? Deixa passar a pandemia, depois a gente tem filho. Então, o que aconteceu? A natalidade caiu durante 2020, 2021, né? E ela já começou, aqui ainda em 2020, ela diminuiu a queda, mas a gente já tem dados preliminares de 2023 que tem uma pequena recuperação em 2023. Tá? Os dados 2022 continuou caindo, então, né? Continuou caindo, porque é o seguinte, por você ter filho em 2022, você tem que ter feito filho em 2021, né? E 2021 a pandemia está muito, muito forte ainda. Então, pelo menos os nascidos até setembro, né? Pelo menos. Então, assim... 2024 vai ser o primeiro ano que nós vamos ter ideia dos nascimentos no Brasil sem o efeito da pandemia. Um pouco. 2023 já diminui bastante. 2023, desculpa. É que aqui é 2022. Já diminui bastante. Agora, veja só, isso que eu queria chamar a atenção. A tendência de longo prazo é a diminuição dos nascimentos. A gente viu naquele primeiro gráfico.
Tá? Então, isso aqui que nós estamos discutindo, que a imprensa toda cobriu, tem a ver com a variação na pandemia. A pandemia afetou muito a natalidade, não foi só a mortalidade. Sim. Bom, a outra coisa, isso é uma outra tendência geral do Brasil, aconteceu na pandemia, mas está acontecendo fora da pandemia, que é o seguinte, a idade média dos filhos está aumentando, a idade média da mãe. Né? Que interessante isso, hein? O Brasil, Mauro, a comunidade, às vezes as pessoas não sabem, o Brasil e um pouco a América Latina tem as taxas de fecundidade na adolescência mais altas do mundo. Mais altas do mundo. Tá? Principalmente depois do fim da ditadura, que teve uma certa liberação tal, e não teve políticas públicas adequadas, a taxa de gravidez na adolescência subiu muito no Brasil, principalmente na década de 90, até 2015, mais ou menos. E depois ela começou a diminuir. E aqui, esses dados estão mostrando que... Impressionante. A única faixa que sobe é acima de 30 anos, né? Isso, exatamente. Caiu menos de 20, que a gente chama de gravidez da adolescência, caiu na população de 20 a 29, né? E subiu acima de 30 anos. Tá vendo? Então, você tem... e subiu, inclusive, acima de 40 anos. Tá vendo? É pouquinho, mas subiu também. Então, você tem um processo que a gente fala de envelhecimento da idade da mãe ao ter os filhos. Tá? Ou seja, a função de natalidade, de fecundidade, ela começa a ficar mais envelhecida. As mulheres começam a ter filhos mais na frente. Isso, por um lado, é uma coisa positiva, Mauro, porque é o seguinte, o que acontece, principalmente com as mulheres aqui? Que a minha mãe, por exemplo, ela sempre trabalhou muito, mas trabalhou dentro de casa. Então, ela ficava dentro de casa, tendo filho e trabalhando igual uma escrava. As mulheres atuais, elas entram na educação, as mulheres brasileiras já superaram os homens em todos os níveis educacionais e estão entrando no mercado de trabalho. Então, a mulher, ela quer, primeiro, ter a sua formação, ter uma profissão, ter uma condição de ter filho, então ela adia essa natalidade para, no momento que ela, o casal, né, tem melhores condições de ter filho e que possa investir mais no filho. E, obviamente, vai ter menos filho. Né? Então, isso que é a grande mudança. Antigamente, igual minha mãe e meu pai, eles investiram na quantidade de filhos. Eu e meus irmãos já investimos na qualidade dos filhos. Eu tive um casal de filhos, né? E a educação dos meus filhos foi completamente diferente das minhas. Né? Eu não tinha brinquedo comprado. Meus brinquedos eram todos brinquedos o máximo que eu comprava é bolinha de gude. Né? Pipa, eu mesmo fazia. Né? Aí eu tinha de comprar linha. As coisas que eu comprava eram bolinha de gude, linha, o resto eu fazia. E bola, a gente jogava com bola de meia. Né? Pegava aquelas meias velhas, chulezentas, né? E fazia bola de meia. Era isso que meus brinquedos. Aí meus filhos, não. Aí entraram com videogame, entraram com celular depois, com essas coisas todas. Então, é uma mudança incrível de uma geração para outra. Sim. E há uma questão que começa... Eu vejo o fenômeno pelo meu redor. Não sei se estatisticamente isso é relevante. Mas a quantidade de casais que opta por não ter filho, pelo menos isso, assim, no meu círculo... é inimaginável quando eu era jovem, né? Porque até quando eu era jovem, era obrigatório ter filho, né? A primeira pergunta que se fazia para um casal, quando é que vai ter filho? Exatamente. Nem casou ainda, tá noivo. Quando é que vocês estão pensando em ter filho? Isso não é mais assim, né? Ô Mauro, eu vejo isso muito, que é o seguinte, eu fui casado, né? Casei na igreja, casei formalmente, né? E tive 2 filhos, né? Depois separei. E depois casei de novo, mas não casei na igreja, nem no civil. Eu tenho uma união estável há 25 anos, né? E a minha mulher não tem filho, não tinha filho antes e a gente não tem filho. E aí a pressão da mãe, a pressão dos irmãos, a pressão dos amigos, todo mundo, quando a gente começou a namorar, era assim,
quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? É tudo perguntando isso. É isso que eu falei no início. A sociedade, ela se organizou para apoiar a natalidade, entendeu? Isso durante milhares de anos. E continua assim. Então, se a pessoa opta por não ter filho, a sociedade estranha, né? Mas está mudando. E hoje está mudando. E hoje em dia tem um negócio que chama DINK. No inglês, Double Income, No Kids. Ou no português dupla renda, nenhuma criança. Né? Que é o quê? São casais de dupla renda. Então, o homem tem renda, a mulher tem renda. Isso eu estou falando para casais heterossexuais, né? Os dois têm renda e decide o seguinte: eu vou viajar, eu vou ter mais conforto, tal, vou cuidar da minha vida, não quero ter filho, né? Então, isso está crescendo muito, muito no mundo inteiro e, evidentemente, no Brasil. Perfeito. Bom, aí entrando no casamento, é o seguinte, só para comparar os números, teve 970 mil casamentos em 2022, sendo 950 mil de casais de sexos diferentes e 11 mil de casais do mesmo sexo. Tá? E o divórcio, 420 mil divórcios, 340 mil judiciais e 79 mil, quase 80 mil extrajudiciais. Só para a gente dar a dimensão. Né? Pode passar. Interessante, né? É claro que o divórcio não é o divórcio de quem casou em 2022. Você tem um estoque de casamento claro. Né, muito maior. Né? Então, o estoque... A relação não é 970 mil e 420 mil, né? 970 mil casou, 420 mil separou. Desses 420 mil separou, tem gente que separou com 1 ano, com 2, com 5, com 10, com 20, com 30, com 40 anos de casado, né? Pois é, até 1970 não tinha divórcio legal no Brasil. Né? Muito pouco tempo atrás que tinha essa ideia, quer dizer, você tem de casar e ficar a vida toda casado. E hoje em dia, com essas mudanças todas que a gente estava comentando, né, as pessoas falam assim, olha, não dá mais para continuar muito. Olha, minha mãe brigava muito com meu pai. Meu pai sacaneava muito minha mãe. Ele era muito machista, tal. A minha mãe, coitada, sempre trabalhando dentro de casa, ela sofria muito. Mas ela nunca pensou em separar, porque aquilo que você falou, o casamento era para a vida inteira. Né? E hoje em dia, não. Renda, né? Não tinha renda. Aí a mulher tem carreira própria, tem renda, etc. E aí, se o casamento não deu certo, parte para outra, né? E aí só para comparar, o número de casamentos dos civis, ele está diminuindo um pouco. Está vendo? Caiu muito na pandemia. Impressionante a pandemia, né, quem é que vai casar na pandemia? Assim, você não pode fazer festa, você não pode convidar as pessoas. Então, a pessoa adiou o casamento, obviamente. Então, ele recuperou aqui em relação à pandemia, mas a tendência histórica é casar, porque também é o seguinte, o Brasil e a América Latina tem muito uma tradição de união consensual. Né? É o meu caso atual. Eu estou junto com a minha companheira há 25 anos. Para mim, a minha sogra fica doida para a gente casar, entendeu? Casa, dá uma festa. Para quê? Eu não vou perder tempo com o casamento nem nada, eu estou bem assim. E isso tem uma quantidade muito grande de pessoas que optam pela união consensual. Tá? Então, o casamento civil registrado, ele tem uma tendência a diminuir. Agora, o casamento de pessoas do mesmo sexo, obviamente, ele está crescendo, por causa da lei de 2013, né, que permitiu esse casamento, né? Então, vem crescendo. O número de casais homoafetivos é maior entre as mulheres do que os homens, tá? Mas é claro também o seguinte, você tem muitos casais homoafetivos que não são casados legalmente, né? Então, aqui tem só 11 mil casamentos, mas se você contar todas as uniões, aí é muito mais. Aí, Mauro, o registro civil não te dá esse dado, mas quando sair os dados do censo, vai te dar esse dado. Quantos casais homoafetivos vivem juntos
no mesmo domicílio. A união estável vai ser registrada nos dados do censo, não pelos cartórios. Tá. Perfeito. Aí a gente volta para olhar os cartórios e aí comparar, né? Isso, exatamente. Vai ser um número muito maior do que esse 11 mil aqui. Claro. E aqui, já chegando para o fim, aqui é a mortalidade, né? A coluna verde aí mostra o seguinte, ó, estava olhando aqui pelo eixo, né? A mortalidade, o número de óbitos no Brasil, ele era menos de 1.200.000, tá? De 2010 até 2019, né? Aí vem em 2020, ele dá uma subida e aí dá um pico aqui, que ele chega a mais de 1.600.000 em 2021, que foi o auge da pandemia. Aí, em 2022, ele já caiu para 1.400.000, quase 1.500.000, né? E a gente já sabe que ele caiu um pouquinho mais em 2023. Mas, como eu mostrei lá naquele outro gráfico, a tendência, depois que passou esse efeito da pandemia, é esse número de óbitos continuar aumentando, tá? Então, no Brasil, ao longo do século XXI, né, os nascimentos vão diminuir e os óbitos vão subir por causa do envelhecimento populacional. Que vai ter mas muita o motivo gente. do aumento dos óbitos agora será totalmente diferente do motivo dos óbitos lá do século XIX. Exatamente. No século XIX era mãe morrendo no parto, bebê morrendo, agora são os mais velhos, né? Agora por exemplo, antigamente morria muita gente de doenças parasitárias, doenças transmissíveis, né? Hoje em dia você morre de quê? De câncer, doença de coração, né? E outras doenças desse tipo. Então, isso é que chama de transição epidemiológica. Não só aumentou o número de óbitos, como mudou a causa do óbito. Tá? Então, epidemiologicamente falando, as causas que as pessoas morrem, ela muda ao longo desse tempo. Sim. Agora, Eustáquio, interessante é que dá para ver aqui o quanto o discurso bolsonarista, negacionista sobre a pandemia era, de fato, completamente falso, né? A ideia que eles tinham de que não estava acontecendo nada demais, que era um episódio menor, né? Os números do censo e agora, esses números que você traz dos cartórios, mostra que o impacto da pandemia sobre a população brasileira, e não só aqui, né, no mundo inteiro, foi brutal, né? Brutal. Não, Mauro, eu vou te dar um dado muito simples. O Brasil tem 2,7% da população mundial. Tá? Sabe quantas mortes teve no Brasil em relação às mortes mundiais? Mais de 10%. Aí varia um pouquinho, 11%, 10,5% e tal, mais de 10%. Ou seja, a gente tem 2,7% da população e morreram 10% das mortes de Covid no mundo inteiro. E isso é fruto, né, em grande parte, do descaso das autoridades, né, na demora de resolver essa questão, né? Então, assim, fica muito claro que a posição que o governo brasileiro teve em relação à pandemia, aquela palavra que o pessoal não gosta muito é genocídio, né? A gente tem que tomar cuidado com a palavra genocídio, mas, assim, num sentido mais amplo, pode-se usar. É claro que genocídio a gente usa quando está falando em um grupo específico. Mas, no caso brasileiro, inclusive, na população indígena, que é uma população pequena e tem povos pequenos, tem determinados povos indígenas que eles foram vítimas de genocídio, porque o Yanomami não cuidou da saúde e ainda permitiu a entrada de garimpeiros, de gente para desmatar a área e tal. Então, para aquela população específica, a palavra genocídio cabe muito bem, né? Por isso que, quando fala que o governo foi um governo genocida, né, é claro que para a população inteira não cabe dizer, porque a população continua crescendo. Mas para alguns povos específicos, foi genocida, né? E foi extremamente
anticientífica para lidar com esse desafio naquele período. Último quadro, conta. Não, esse último quadro é só um resumo, né? É o quadro resumo, né? Só para mostrar quantos nascimentos, né, quantos casamentos, né, quantos óbitos, tal, como que mudou de 2021. E esse link aqui, Mauro, está tudo isso que eu estou falando aqui, e muito mais, eu selecionei só algumas questões, está nesse link, né? A pessoa pode entrar nesse link aqui, entra no IBGE, está fácil lá, entra no IBGE, tá lá a divulgação da estatística civil, aí você tem um documento em PDF explicando tudo, você tem dados em Excel, você tem vídeo, você tem PowerPoint, então, assim, quem quiser aprofundar nessa discussão, está tudo disponível, é só entrar no site do IBGE e está tudo disponível gratuitamente, todas as pessoas podem acessar. Legal. Estou vendo esse quadro resumo aqui, estou vendo o Estado brasileiro com maior queda na taxa de natalidade foi a Paraíba, é isso? Então, aí tem os dados, eu não coloquei aqui para o Estado, porque aí ia demorar muito, ia extrapolar nosso tempo, mas tem dados para o Estado e tem até para o município, né? Tá, então, legal. você pode a imprensa aí, eu vi, tem um site desse aí que colocou assim, quais são as cidades mais casamenteiras e menos casamenteiras? Então, se você quiser brincar de ver a situação do seu município, quantos que casam, quantos que divorciam e tal, está tudo disponível no IBGE. Perfeito. José Eustáquio, muito obrigado. No final aqui, ó, falei que ia ser uma conversa, a gente em geral tem que correr, né, no Fórum Café, feito ao vivo, diariamente, meia hora de entrevista, aqui tivemos uma hora, um pouquinho mais até do que uma hora, porque a gente ficou batendo um papo inicial, não fomos direto para a entrevista, mas achei bem interessante, então muito esclarecedor. Para terminar, José Eustáquio, qual é a próxima divulgação prevista do IBGE? Quais vão ser os próximos dados agora? Não tá estabelecido o calendário. O IBGE está fazendo, mas, assim, quando tiver... Vão sair muitos dados interessantes, né, do censo que não saíram ainda. Por exemplo, educação. Como é que se comportou a educação brasileira entre 2010 e 2022? Né? Mercado de trabalho. E uma coisa que nós, especificamente, né, nós estamos interessados é religião, né? Ver como é que comportou as filiações religiosas, né? Então, assim, vai sair muita coisa ao longo de 2024 e ao longo de 2025. Então, nós vamos ter muito que apresentar e eu já te agradeço, em nome da demografia, né, esse espaço que você está dando para a discussão dessas questões populacionais aí no Brasil. Eu falei que era a última pergunta, mas não, vou te fazer mais duas para encerrar. Uma, a chegada do Márcio Portman foi um bem para o IBGE? Não, eu acho que foi um bem no seguinte sentido, que o IBGE estava carecendo de legitimidade, né? E você vê, o Lula recebeu o Márcio Portman antes dele... o Lula deu posse, isso não existe. O presidente do IBGE é aquele assim, terceiro escalão, entendeu? É o ministro que dá posse, numa sala isolada, sem muita repercussão. Então, isso deu uma legitimidade ao governo apoiando. Agora, o Márcio tem uma proposta, eu não vi a proposta, mas é uma proposta de reformulação, porque o IBGE vai fazer 90 anos em 2026. Então, tem uma proposta de reformulação que ele apresentou esse mês agora para o Lula e para Simone Tebet, que é a chefe, né, do Ministerial do IBGE. Né? Agora, eu não tenho, como eu não estou assim, no dia a dia no IBGE, eu não tenho uma avaliação assim, mais precisa de como é que está o trabalho do Márcio Portman. Eu conheço o Márcio Portman há muitos anos, eu acho que ele tem toda a capacidade de avançar aí com o IBGE, mas assim, eu não quero adiantar nenhuma coisa, porque eu não estou acompanhando no dia a dia. Tá bom. E expectativa? Já tem data definida para o próximo censo? Vai ser em 2032? Vai ser em 2030? Qual a expectativa? Não, o que tem, Mauro, é o seguinte, tem uma discussão, uma recomendação da ONU, né, que você faça o censo de 10 em 10 anos e, no meio do período,
você faça uma contagem. Uma contagem é um censo simplificado. Simplificado no sentido assim, da quantidade de perguntas, etc. Mas é o mesmo princípio, é atingir toda a população brasileira e tal. Como esse censo 2022, ele foi feito no meio da pandemia, no meio de uma eleição muito polarizada e tal, então tem muita gente que fala que ele está subenumerado, né? Que esses 203 milhões está abaixo da realidade. Então, tem uma proposta de fazer uma contagem ou em 2025 ou em 2026. Tá. Só que fazer uma contagem é muito caro. O censo é caríssimo, né? Então, a gente não sabe se vai sair essa contagem. Mas a tendência do próximo censo é ser 2030, que a gente volta para o período decenal, porque o Brasil ele já fez 91, né? Por causa do governo Collor. O Collor não deu dinheiro para o censo de 1990, aí o censo foi feito em 91. E agora, por causa da pandemia, por causa do governo que também não estava dando dinheiro, o STF teve que intervir, então foi 2022. Mas a tendência é voltar para 2030. Tá bom, legal. Esse é José Eustáquio Diniz Alves, trabalhou no IBGE, quantos anos, José Eustáquio? Foi 17 anos. 17 Antes anos. Eu era professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Legal, é isso aí. Demógrafo, nosso orientador nos temas da demografia e, portanto, do censo brasileiro aqui para nós. Muito obrigado, José Eustáquio. Bom, sem dizer que ele é um especialista nos temas ambientais também. O que passa de informação sobre o meio ambiente é uma barbaridade. Muita coisa que sai no Fórum Café é porque o José Eustáquio me avisou. Tá sabendo acompanhar par e passo os temas ambientais também. Porque é o seguinte, o Mauro, economia começa com eco, ecologia começa com eco também. E não existe economia sem ecologia, não existe demografia sem ecologia, né? A ecologia é a nossa casa. Então é o seguinte, não adianta nada você cuidar de população, cuidar de economia, se você não cuida da nossa casa. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que essa questão ecológica é essencial, que a gente tem que entrar nela, não ter medo de falar de coisas que... Eu estudo muito, eu acompanho e discuto com gente importante. E escuto. Toda vez que a Luciana Gatti vai aí no seu programa, eu assisto. O Luiz Marques vai aí, eu assisto. Legal. Porque a gente vai aprendendo. Boa mensagem para terminar esse programa e para esse período aqui, sexta, sábado, domingo, de Páscoa. Não adianta cuidar só da economia, tem que cuidar da casa. A casa é o Brasil, a casa é o planeta. Legal, José Eustáquio. Obrigado, viu? Um abração. Boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa. Paz e bem, gente. Tchau.